Oi, crianças! Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certinho? Estamos nós aqui em mais um vídeo. Sejam muito bem-vindos. Mas agora nós vamos orar, porque daqui a pouquinho a tia Esther vem conversar com vocês sobre a nova revista da EBD, tá bom? Pai querido, muito obrigada, Senhor, por este dia. Muito obrigada, Senhor, pela nossa família, pela vida de cada criança, Senhor, que está nos assistindo neste momento. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo teu cuidado, pelo teu amor. Te pedimos por esta EBD, por cada professor, Senhor. Muito obrigada por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. O Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Eu pulo, eu pulo, eu pulo como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Se o Espírito de Deus se move em mim, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu grito, eu grito, eu grito como o rei Davi. Eu danço, eu pulo, eu grito como o rei. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Famílias, como vocês estão? Eu espero que estejam todos bem, guardados pelo Senhor. Viram? Nós já estamos na reta final da quarentena. Já já nós vamos voltar às nossas atividades normais. Enquanto isso, vamos tendo só mais um pouquinho de paciência, tá bom? Que vai dar tudo certo. Até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu hoje quero falar com vocês um pouquinho sobre a nossa nova revista. Vocês já viram que eu estou aqui com uma figura ilustre, um rei, porque a nossa revista vai falar sobre os reis. E queria falar sobre o papel do rei. Na Bíblia, ele era um governante com a máxima autoridade sobre o povo. Assim como nos reis dos filmes, das histórias e até de alguns países que hoje em dia ainda tem a figura do rei, eles eram a máxima autoridade. Mas Deus, o nosso Deus criador de todas as coisas, ele é apresentado como o Rei Supremo de toda a criação. Toda a autoridade vem dele. Não existe rei, presidente, governo, ministro que tenha mais autoridade do que o Senhor Deus, Criador de todas as coisas. Todo rei, todo líder,
ele deveria se submeter a Deus, porque toda autoridade vem de Deus. Do mesmo jeito que Deus dá autoridade a um líder, a um rei, a um governo, a um presidente, ele também tira, ele pode tirar, porque ele tem poder para isso. Nos tempos da Bíblia, os povos eram organizados assim. Cada povo tinha o seu rei, que governava sobre tudo, e além disso ele era o líder militar. As estratégias de guerra, era ele quem organizava tudo. Ele era protetor do povo, ele era o administrador. Então não era chegar, colocar a coroa, a capa e sentar no trono. Não, o rei, ele tinha muito trabalho. O rei, ele era nomeado e essa herança passava de pai para filho, era herdado. E o filho mais velho é que normalmente herdava o título de rei e todas as coisas. Mas muitas vezes aconteciam também dos filhos lutarem entre eles pelo título, né, de rei. Ou então às vezes o pai nomeava o filho mais novo, um outro filho que era mais achegado, enfim, que era favorito. Além disso havia também os golpes, né? As pessoas brigavam entre elas para tomar posse daquele reino. Então, se o rei perdesse nessas brigas, ele perdia os súditos, perdia tudo e ele não tinha mais chance de voltar ao trono. Muito bem. Então, além desse lado, né, de cuidar das coisas do povo, o rei, ele tinha um valor importante na Bíblia. Por quê? Ele representava a nação. E como rei, ele mostrava o lado bom ou o lado ruim do povo, e se o seu governo estava sendo uma bênção ou uma maldição para os súditos. Por quê? A atitude do rei mostrava se o povo estava sendo guiado no caminho de Deus ou se estava se afastando dele. Então, assim, o rei tinha essa responsabilidade também de trazer o povo para perto de Deus, chamar o povo para estar perto de Deus, obedecendo a Deus, se afastando do pecado, fazendo a vontade de Deus. Como eu falei que toda autoridade vem de Deus, e embora Deus tenha estabelecido, né, governos e autoridades humanas para manter a ordem e a justiça no mundo, apesar disso, toda autoridade vem de Deus. Um governante, ele pode ter muito poder, mas ele não é maior do que Deus. Ele não tem mais autoridade do que Deus. A autoridade é dada por Deus. No início, quando Deus escolheu o povo de Israel para ser o seu povo, andar conforme a sua vontade, o povo de Israel não tinha um rei. Quando era necessário, Deus levantava algum líder, conhecido como juízes, que guiavam o povo, mas esses juízes não se tornavam reis. Eles tinham o título de juízes, mas o título de rei sobre todos era do Senhor Deus. E assim o povo de Israel ia ser sempre um exemplo para os outros povos de como Deus tratava todas as coisas, como Deus era soberano. Eles eram totalmente dependentes da liderança de Deus. O rei, ele para ser rei, ele precisava ter a aprovação de Deus. E uma época da história do povo de Deus, do povo de Israel, teve uma hora que eles
pediram a Deus, disseram que eles queriam ter um rei também, porque eles viam outros povos tendo o seu próprio rei. E aí Deus resolveu atender a esse pedido, mas Deus não deu um rei igual aos outros povos. Ele colocou algumas regrinhas para que esse rei fosse nomeado rei. E aí, o aprovado por Deus, ele deveria ser, antes de tudo, servo de Deus. Ele devia promover a justiça, a paz, a segurança entre o povo. Como rei, ele devia dar o exemplo sobre todas as coisas e incentivar a nação, né, o povo, a andar diante de Deus, obedecendo a Deus. Muito bem. Por isso era importante que o rei também estudasse a palavra de Deus e procurasse sabedoria vinda de Deus para governar bem. Quando o rei se aproximava de Deus, ele era bem sucedido em tudo que ele fazia e o povo era feliz. Bom, então o povo de Israel pediu um rei. Vocês vão conhecer esse rei. Eu não vou falar hoje quem é. Vocês vão conhecer depois. Nenhum rei foi assim perfeito diante de Deus. Mas teve um rei que Deus aprovou, porque ele tinha o coração dele voltado para Deus, para servir a Deus. Mesmo quando ele se tornou rei, ele não se afastou de Deus, ele era humilde diante de Deus. Quando ele errava, ele ia diante de Deus, se arrependia, pedia perdão, se consertava diante de Deus. E ele foi assim um bom líder para o seu povo e era um bom servo de Deus. Também não vou falar que rei foi esse. Vocês vão descobrir depois com a nossa revista. Apesar de nós não termos mais reis como antigamente, né, que tinham muito poder, esse rei que eu estou falando, ele se tornou um grande exemplo e até hoje ele é muito comentado. Muitas lições são tiradas do período que ele reinou, do reinado dele. Então vejam só, crianças, toda autoridade vem de Deus. Um bom líder, ele deve buscar a Deus, buscar sabedoria em Deus, porque quando ele busca, o povo é abençoado com a boa liderança. Muitos reis, né, de Israel foram maus exemplos. Alguns foram muito bons exemplos. Alguns contribuíram para que o povo sofresse. Mas Deus também prometeu que um dia enviaria um outro rei, que seria o rei dos reis, que eu também não vou dizer que rei foi esse. E a gente vai falar muito sobre os reis. Eu acho que vocês vão gostar bastante dessa revista. Bom, deixa eu ver. O que mais que eu posso falar sobre os reis? Eu acho que eu vou ficar por aqui. Já falei sobre a importância deles, já falei que antigamente não havia rei para o povo de Israel, mas eles quiseram. Já falei sobre as regras para ser um bom rei diante de Deus. Já falei que toda autoridade, seja de um rei, de um presidente, um ministro, toda autoridade vem de Deus. Então, quanto mais os líderes se chegam a Deus e pedem orientação a Deus, melhor é para a nação, melhor para o povo. Bom, e aí vocês vão conhecer alguns desses reis. Os reis que foram bons exemplos, os reis que de repente não foram tão bons exemplos. E eu quero aproveitar esse momento para ensinar vocês uma dobradura de uma coroinha, que ela pode servir para ser um marcador
de Bíblia ou para vocês brincarem enquanto vocês estiverem fazendo a atividade da revista, tá bom? Eu vou fazer passo a passo, devagarinho, e eu acho que vocês vão aprender e vão conseguir fazer bem rápido, tá? Olha, a minha folha já tá amassadinha assim, tá marcada porque eu fiz para experimentar, mas vai dar certo, vocês vão ver. Nós vamos fazer o passo a passo devagarinho. Vocês vão pegar uma folhinha quadrada, tá? Tem que ser quadradinho. E vão dobrar ao meio. Ó, dobrou, marca bem marcadinho, tá bom? Depois que vocês dobrarem, vocês vão dobrar de novo assim, ó. Dobraram? Ó. Aí ficou a marquinha no meio. Vocês vão vir com a ponta para chegar até aqui o meio, ó. E fazer a mesma coisa do outro lado, ó. Dobrou aqui, dobrou aqui. Entenderam, né? Ó. Ok? Até aí foi tudo bem? Agora, olha o que vocês vão fazer. Eu acho que vocês já devem ter feito esse tipo de dobradura aqui, feito uma casinha, ó. Ela tá assim com essa marquinha, né? Ó, vocês vão fazer assim. Olha só. Se tiver dificuldade, pede um adulto para dar uma ajudinha, ó. Mas não é difícil não. Ó, ela tava assim, né? Vocês marcaram. Aí abriu, né? Aí aproveita a marquinha e puxa ela pra lá e pra cá. Ficaram feitas duas casinhas, né? Vocês vão pegar metade dela e dobrar aqui pra dentro. E a outra metade fazer a mesma coisa. Ela vai ficar assim, parecendo uma blusinha, certo? Ok? Até aí tudo bem? Agora, olha só. Você vai pegar uma pontinha, dobrar aqui. Pegar uma pontinha, dobrar aqui. Vejam que a outra parte de trás ficou, tá? Pega o biquinho e dobra. Vira. Vamos fazer a mesma coisa, ó. Pegou a pontinha, outra pontinha e dobra o biquinho. Ó, ficou assim, ok? Dos dois lados. Nossa coroinha já tá pronta. Olha só, você vai abrir, ela vai afundar aqui um pouquinho, ó, já está pronta a nossa coroinha. Aí você pode pintar, você pode colar coisinhas, ó, que legal, ó. Se você fizer grande, dá pra colocar na cabeça, senão ela vira um marcador de Bíblia. Tá bom? Então é isso, crianças. Uma boa semana para vocês. Deus abençoe, guarde, proteja. Até a nossa próxima lição. Fiquem com Deus e a minha saudade. Beijo.